Boa noite, Solange. Boa noite, Leandro. Tudo bem com você? Tudo prazer estar aqui mais uma vez nessa nossa live jornada de expansão, né? Muito gostoso, um prazer. Exatamente, exatamente. Fico muito E, feliz também e por com estar você, aqui. tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Também fico muito feliz de estar aqui e poder dividir esse momento de aprendizado com você, né? E com todo mundo que está aqui nessa construção que a gente faz nessas lives e que é tão importante para a expansão da consciência, né? Isso. Estou vendo aí um tanto de gente entrando. Bem-vindo todos vocês. É um prazer estar aqui compartilhando, sentindo a energia desse campo virtual que a gente cria aqui, né? Onde todos são importantes e faz uma grande diferença a energia de cada um aqui presente. Todos muito bem-vindos. E hoje o nosso tema é sobre transtornos mentais, né? Mais especificamente ansiedade e depressão. E com certeza vai ter muita informação para que as pessoas possam ter uma vida, uma paz interior melhor e ter uma consciência maior sobre esse assunto, né? Uhum, é isso aí. Ok, Vamos fazer um movimento então, de conexão. isso, vamos. Então, para quem se sente confortável, vão fechar os olhos, sentindo a conexão com o Pai Sol, a Mãe Terra, todos os nossos irmãos humanos, os outros seres vivos da natureza, também os seres que nós achamos que não são vivos, mas que têm outras formas de vida, as matérias primeiras que nos formam, né? A terra, o fogo, a água, o ar, conectar com todos eles nesse grande ecossistema onde nós fazemos parte, somos apenas uma parte, e pedir a sintonia, a bênção de todos eles para que possamos construir aqui um momento de expansão e crescimento para todos nós, principalmente nós da raça humana, que nos encontramos um pouco perdidos no que é o nosso lugar, o que é o nosso papel, os nossos limites dentro dessa cadeia, dentro desse existir nesse planeta mãe, que nós possamos expandir a nossa consciência e ficar em paz e em harmonia com a vida como um todo, sentindo que somos uma célula da Mãe Terra, como todos os outros seres que existem nela, formando essa grande teia. Da mesma forma que nosso corpo é formado de muitas células, vírus, bactérias boas, bactérias más, né? Que a gente possa ver esse micro e esse macro com harmonia e nos preparar para cada dia mais viver com mais leveza e inteireza. Que assim seja. Arro. Arro. Solange, então, principalmente a depressão, né? É um transtorno mental, é considerada a doença do século XXI. E eu estava lendo que nos rankings o Brasil ele lidera a América Latina com o maior número do maior percentual de casos de depressão. E hoje no Brasil são 5,8% da população tem depressão. Isso equivale a mais ou menos 12 milhões de pessoas. E está acima da média global. O número do mundo é 4,4%. Como você vê assim, esse surto, né, esse aumento, e como você vê a depressão em tempos atuais? Uhum. Eu vou falar de duas maneiras. Uma respondendo um pouco a sua, né,
essa questão do aumento da depressão, do Brasil ter esse grande índice de depressão, o primeiro ponto é a gente, o limiar de saber o que é depressão, o que é tristeza, é muito difícil, né? E muitas vezes, até para o próprio profissional, isso fica complicado, porque até pela nossa dificuldade de lidar com o sofrimento, com a angústia, é muito mais fácil você medicar uma pessoa que está num quadro de tristeza, que vai passar, né? Na vida a gente vive vários lutos que eu tenho que passar por ele, não necessariamente significa que eu estou de depressão. Né? Talvez da mesma forma que o Brasil é aí campeão em cirurgias plásticas, a gente pode estar vendo esse boom aí de depressão, mas até que ponto realmente é depressão ou são tristezas que a gente não quer fazer contato e que a gente prefere anestesiar. Né? Que às vezes fica difícil até para o profissional perceber, porque a dor, o sofrimento, tanto a dor física quanto a dor emocional. Ai, pintou um morcego aqui. Quanto a dor emocional, ela é difícil você ter um parâmetro para você medir, não tem um aparelho para você medir. Então, é muito pelo que a pessoa está te mostrando. E, às vezes, tem pessoas que têm um limiar de dor muito alto e tem outras que têm muito baixo. Né? Às vezes, tem pessoas que estão num sofrimento enorme e não estão manifestando. E tem outros que estão num sofrimento pequeno e estão com ele muito exagerado. Eu lembro uma vez que chegou no meu consultório uma mulher que chegou assim num estado de sofrimento enorme e disse assim para mim: eu vim aqui porque eu estou de depressão. E aí, né, quando eu fui perguntar, fazendo perguntas, o que ela estava dizendo que ela estava de depressão? A filha dela teve um filho enquanto estava solteira e essa criança, e morava com ela. Aí essa criança estava com 7 anos, a filha resolveu ir embora para os Estados Unidos e levar o filho. Então, assim, ela estava arrasada, porque ela ia ficar sem o neto. Né? Isso tinha acontecido naquela semana. Ela estava vivendo um luto, ela estava no impacto de um luto. É como se, num nível, o neto morreu. Né? Mas não necessariamente era uma depressão. Aí ela marcou terapia e ela já me disse: eu já marquei o psiquiatra, eu já vou começar a tomar o remédio porque eu estou de depressão. Né? Então, nós precisamos saber que a gente tem tristezas e nós vamos ter que viver essas tristezas, que elas fazem parte da nossa experiência humana, da mesma forma que a alegria. Né? Mas nós somos uma cultura que queremos negar a velhice fazendo 500 plásticas, né? Usando muitos recursos para manter a juventude, né? Uma beleza que se torna muito artificial. Não estou dizendo, gente, que tem questões que às vezes até justifica fazer uma plástica, mas não da maneira que é. Né? Assim, eu estou baseando isso no que está aí dizendo que o Brasil é campeão de cirurgia plástica, né? Então, nós precisamos aumentar o nosso limiar de lidar com as frustrações e com os sofrimentos, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Agora, é interessante a gente pensar de uma outra forma, até dentro do nosso propósito aqui, Leandro, né? Assim, você que conhece a meditação, eu que conheço a meditação, não sou uma pessoa que tem uma disciplina de meditar a barbaridade, gostaria de ter mais, né? Mas a cada dia eu consigo um pouco mais. Para o meu nível de hiperatividade mental que eu tinha, né? Não é uma coisa que é simples, mas a cada dia eu subo um degrau.
Por que eu estou falando da meditação? A meditação, ela tem o propósito de nos ajudar a ficar na presença. O que é tanto depressão quanto ansiedade? Eu não estou presente. Eu estou no passado, na depressão, ou eu estou no futuro, na ansiedade. Num sentido, quando eu estou na depressão, tem uma causa. Eu estou deprimido porque eu não aceito essa situação da minha vida, eu não aceito o mundo como ele é, eu não concordo. Então, eu estou numa briga com o mundo. Normalmente tem uma raiva muito grande dentro da pessoa que está com depressão e ela não está concordando com o mundo. Se você for perguntar para ela o que ela não concorda, ela vai te contar um tanto de coisa que aconteceu com ela. Não é que está acontecendo. Igual nesse exemplo que eu te dei. Estava acontecendo. Ela ia viver o luto e não necessariamente isso ia virar uma depressão. Ela podia viver o luto e ela podia encontrar um outro sentido para a vida dela e ficar feliz e ter uma saudade gostosa do neto, mas ele não seria a causa da infelicidade dela. Então, veja bem, se eu fico presa no passado, eu estou assim porque eu criava meu neto foi embora, não sei o quê. Isso está acontecendo agora, nesse exato momento? Não. Foi algo que aconteceu. E isso está aqui, essa fita rodando na minha cabeça. Então, eu posso ver isso como um pesadelo recorrente. É como se eu criasse um outro nível de realidade, para ficar fácil de entender, é como se fosse um sonho acordado, que fica no meu subconsciente, eu não preciso nem estar remoendo o tempo todo, mas aquilo está no meu subconsciente, e eu não consigo acordar. Né? É igual quando eu estou num pesadelo e eu não consigo acordar. Né? A mesma coisa é a ansiedade. Na ansiedade, eu estou fazendo uma projeção para o futuro, ou de algo que eu estou querendo que aconteça muito, e eu estou, inclusive, com medo de não acontecer do jeitinho que eu quero, né? Ou então, eu estou com medo de algo que seja assim, eu vou fazer uma prova, ou então eu estou com medo de alguém que foi viajar e vai ter um acidente, eu tenho medo de um acidente. Percebe? Eu estou criando outra realidade, que eu posso chamar aqui de outro sonho acordado, que não tem a ver com a realidade. Então, o que isso está me dizendo? Isso tudo está no meu campo mental. Não está no aqui e agora. No exato momento, no aqui e agora, eu não tenho muito tempo, nem justificativa para poder ficar com esses medos, tanto do passado e do futuro. Né? Então, uma das questões, por isso que é uma doença muito da modernidade, porque com o grande avanço que a gente tem de toda a tecnologia, com todo o avanço que a gente tem no corpo mental, né, que começou lá com Descartes, Freud, nós desenvolvemos muito, assim, hoje os cientistas, assim, é muito poder da nossa mente de criação e de analogia, né, de estresse pré-traumático. O que é estresse pré-traumático? Eu fico na televisão vendo notícias trágicas o tempo todo, eu começo a imaginar, não, uma hora é comigo, né, o tempo todo sendo bombardeado por notícias terríveis. Então eu já entro num estresse pré-traumático, é como se eu estivesse ali num pesadelo subconsciente esperando a hora que eu vou ser atacada. Então, eu preciso trazer para a minha consciência isso, assim, na hora que eu estou, tanto na depressão no passado, ou na ansiedade no futuro, trazer um momento de presença que seja a respiração e pensar, essa hipótese que eu estou aqui imaginando, ela pode acontecer? Pode, mas é uma possibilidade. Não quer dizer que é uma realidade.
eu posso, até para me preparar para a vida, contar com essa possibilidade, e eu posso, inclusive, buscar no meu banco de memórias quantas vezes eu imaginei que algo ia acontecer de uma forma e aconteceu de uma forma totalmente diferente, né? A não ser aquelas coisas que por exemplo, se a gente estivesse fazendo essa live aqui, se eu tivesse decorado o que eu ia falar, se eu tivesse preparado, né? Assim, talvez sairia mais ou menos, ou muito mais do que menos, de uma forma estruturada, né? Mas como isso aqui não é uma aula, não está planejado, né? A gente está aqui nesse encontro, né? É algo que vai surgindo aqui. É claro que tem todo o material da minha vivência, do meu conhecimento, da sua vivência, do seu conhecimento, né? Mas nesse momento aqui, olha, nós estamos numa presença, né? Nós não estamos aqui imaginando lá na frente o que vai acontecer lá na frente, nós não estamos aqui remoendo o passado, porque se a gente estivesse fazendo isso, nós não poderíamos estar aqui na presença. Uhum. Né? Então, isso é algo que é muito importante da gente começar a ter essa consciência, para poder começar depois buscar formas, exercícios, vivências, para me tirar desse círculo vicioso que nós entramos de depressão, ansiedade, olha, passado, futuro, né? Preso nessa dualidade que nos adoece. Ok? Sim. E legal você ter falado, é importante a gente lembrar a todo momento que a tristeza ela faz parte do repertório humano, né? Ela está dentro do repertório humano. Eu não posso atribuir um valor excessivo à tristeza, eu tenho que deixar ela do tamanho dela. E é importante eu também viver a tristeza. Né? É importante a gente passar pelos momentos tristes, porque eles são também oportunidades de crescimento. Isso, perfeito. A questão que faz assim, a gente ficar presa na tristeza, Leandro, é mais ou menos o que nós falamos na live passada, sobre a sabedoria da incerteza, que nós até frisamos muito mais pelo lado negativo, justamente porque a gente precisa exorcizar isso, né? É a nossa negação de aceitar essa parte do viver, que é a tristeza. Não tem jeito, é inerente. Nós nascemos e morremos, né? A vida é um contínuo de nascimento e morte. E nós temos o afeto. Nós somos mamíferos, a gente tem sentimento. Então não tem jeito, e isso não é só nós seres humanos. A gente vê, né, os animais tendo afeto pelas crias. Como nós somos um ser racional, nós elevamos isso numa instância maior. Mas a gente não tem como negar essa realidade. Eu querendo ou não, eu vou ter que viver. Então, quando eu também, de novo, com o mental, eu esqueço que isso acontece, eu quero criar uma realidade que comigo vai ser diferente, eu crio a ilusão que eu barganho com a vida, que eu faço tudo certinho, então comigo não vai acontecer sofrimentos. Então, quanto mais eu faço isso, quanto mais eu nego a realidade que ela está aqui, pior a realidade fica, né? Então, é um exercício de aceitar a vida como ela é, né? Assim, para todos nós, eu posso ter a pessoa mais rica do mundo, em todos os sentidos, ela vai viver momentos de dor física, emocional, de perdas, e o contrário também, coisas boas, momentos bons também. Mas se eu fico negando, isso é uma dualidade, né? Sofrimento e alegria é uma das dualidades que a gente vive. O encontro das duas é um estado de paz.
essa paz permanente, assim, nenhum de nós consegue ter ela na realidade, porque a realidade é dual, né? Para nós, ela quase que vira uma morte, né? Assim, eu vou ter que parar de viver, não tem jeito. Eu sinto fome, eu sinto sede, né? Eu tenho que me prover. Então, eu não tenho como ficar nesse estado fora, permanente de paz, de falta de ação. Não tem jeito. Eu posso até conseguir ter cada vez isso dentro, ficando sim aí no meu eu, no meu eixo vertical, no meu eu observador e vendo as dualidades da vida e passando por elas, sem me apegar tanto no negativo nem no positivo, que tudo vai passar, né? Como já nos ensinou os budistas, isso também vai passar, isso também vai passar, vai sempre passar. Então, em última instância, significa a gente, assim, botar o pé no chão, olha, a realidade é essa. E aí é o que você falou, a realidade não é tão catastrófica quanto a gente imagina. Mas o grande medo que a gente tem dela não ser tão boa quanto eu gostaria que ela fosse, é muito ruim, né? Acho Sim. que é isso. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer para você, que depressão, ansiedade e estresse estão intrinsecamente ligados? Sim. O estresse também, depressão, ansiedade, estresse, tá tudo ligado no medo, né? Assim, que eu tenho que correr atrás, eu entro numa compulsão, né? Fisicamente, em termos da medicina, a medicina já comprovou que uma das grandes causas da depressão é o estresse, né? Assim, em termos físicos, o estresse causa uma inflamação no cérebro e essa inflamação leva à depressão. Mas no nível do nosso existir, eu posso explicar isso, né? Porque o estresse é o quê? É uma forma de ansiedade, né? Estresse e ansiedade é a mesma coisa. Eu estou morrendo de medo, eu não dar conta disso, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir metas, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, tarará, né? Então, assim, e isso eu entro num colapso. O meu corpo não consegue acompanhar, né? Eu não consigo digerir, né? No resto dos meus corpos, que não é só mental, toda essa avalanche de pensamentos, né? Cada pensamento que eu crio, cada imagem, o meu corpo emocional, o meu corpo físico, eles recebem um impacto. E quando eu estou nessa aceleração toda, né, eu estou assim, mandando 500 mensagens para ele o tempo todo que ele não dá conta de processar, né? E aí dá um colapso. A próxima pergunta é assim, ela entra em ancestralidade, né? Existe uma ligação entre ancestralidade e depressão? De uma certa forma, eu estou refletindo isso aqui agora, de uma certa forma, sim. Se eu olho para a ancestralidade e não concordando com o que aconteceu com os meus ancestrais, e eu fico preso né, numa culpa que eu carrego pelos meus ancestrais ou pelo sofrimento que os meus ancestrais passaram, né, eu posso herdar dessa maneira o destino dos meus ancestrais de sofrimento. Vamos imaginar, porque até a psicogenética, que é um ramo novo da ciência que percebeu que o que acontece no nosso destino tem mais efeito na minha vida do que a minha carga genética, e que quando eu faço mudanças no meu destino, eu mudo a minha carga genética, né? Isso é muito importante da gente saber, porque dentro desse estudo, então, em consequência, se os meus ancestrais tiveram
um destino pesado, então eu herdo geneticamente esse destino que tem essa carga, por exemplo, de depressão, de sofrimento lá de trás. Mas eu tenho a possibilidade no meu destino de fazer uma mudança quando eu ressignifico essa questão, né? Então, da mesma maneira que a mente me adoece se eu fico remoendo o passado ou com medo do futuro, ou só projetando o futuro, se eu ressignificar o meu olhar para as questões negativas, eu também consigo fazer uma cura nesse sentido. Se eu olho, por exemplo, para ancestrais, que vamos imaginar que eu tenho ancestrais que foram escravos, e aí nessa vida eu olho para o sofrimento deles inconscientemente, né? E assim, com um pesar muito grande, assim, do tanto que eles sofreram. Se eu estou conseguindo aqui ter um destino mais leve, eu posso não conseguir ficar presente no meu destino mais leve, porque eu estou solidária, olhando para eles no destino mais pesado lá atrás, né? E isso pode desencadear uma depressão. No sentido assim, eu não aceito a vida como ela é. Eu estou achando que ela está muito pesada aqui, mas uma grande parte minha está olhando lá para trás, onde o peso foi muito maior. Esse exemplo que eu estou dando é um exemplo concreto que a gente vê acontecer em constelações, sabe? De pessoas que às vezes chegam com um processo de depressão e ela mesmo... Na hora que a gente vê, ela diz assim, né? Percebe que não tem um motivo real para ela estar tão deprimida. E ela pode estar conectada, por exemplo, com os ancestrais que foram escravos. Tá? Então, pode sim ser fruto de depressão. Como pode também ser fruto de... Hein? Um dos motivos, né, que pode gerar depressão. Isso. E pode também gerar ansiedade, por exemplo, com pessoas que tiveram ancestrais que viveram em tempos de guerra, que aqui no Brasil tem muitas pessoas que os ancestrais vieram fugidos da guerra. Então, tem esse medo, essa coisa de sair correndo, de fugir, né? Então, eu estou com muito medo do que vai acontecer no futuro. Eu estou com muito medo do que vai acontecer no futuro. Então, eu posso ficar preso nesse padrão também, né? Então, eu tenho que olhar para esses ancestrais e deixar o destino com eles, né? E ficar na presença de que o meu destino é mais leve e que eu vou honrar os meus ancestrais com o meu destino leve, com a minha alegria, né? Honrando para eles dessa maneira, para que o sacrifício deles não tenha sido em vão. Fazendo isso, eu consigo ficar mais leve no presente. Ótimo. Tem mais uma pergunta nessa linha que fala assim, na visão sistêmica, como apoiar uma pessoa com depressão, no sentido de não sair do seu lugar e tentar ocupar o lugar dela? É uma situação assim que é difícil ter uma resposta pronta, assim, porque cada caso é um caso, mas o primeiro ponto é a gente não olhar para essa pessoa com pena, porque nós temos uma tendência de achar que a depressão é uma pessoa que está numa doença de sofrimento, assim, né, que não consegue sair do sofrimento, e eu tenho uma tendência a ficar com pena e até, ela está de depressão, né? Eu tenho que olhar primeiro para um ponto, assim, essa pessoa está com raiva de quê? Né? Assim, eu tenho que olhar com essa consciência para eu não olhar uma impotência dentro da depressão, que na verdade tem uma impotência, tem uma potência de dizer assim, eu não aceito essa vida como ela é, eu não concordo com isso, e essa pessoa está
com uma raiva, e que o que torna perigoso a depressão, que é como num nível, gente, eu estou falando aqui da depressão psicológica, tá? É claro que tem depressões endógenas que, mesmo que uma está junto com a outra, mas tem quadros de depressão que não tem questão física envolvida, é só psicológica, mas tem aquela que já tem um adoecimento físico, que precisa de entrar com medicação, com tratamento com psiquiatra, tá? Porque senão você não consegue fazer a mudança. Mas, ficando nessa pergunta, como apoiar, né? Eu acho que a primeira coisa é não olhar para essa pessoa com pena. Num sentido, a depressão e a ansiedade, que está no mesmo, né, padrão, a síndrome do pânico também, que é um tipo de ansiedade, é um tipo de depressão, fica nesse campo energético, no nível, todas três, né, elas são esse adoecimento desse mental que está aqui o tempo todo, imaginando, sentindo, com medo do passado, do futuro, tô com medo do passado, do futuro, né? Então, nesse ponto, eu posso dizer que tanto a depressão quanto a ansiedade, a síndrome do pânico, são sintomas de uma doença anterior, que é o medo, né? Lembrando que o medo, numa dose certa, saudável e necessário, é um mecanismo de defesa. Mas quando eu perco o limite desse medo e ele fica muito grande, né? Então aí eu vou para esses sintomas, que é a depressão, né? Igual eu disse que por trás da depressão tem raiva, né? Mas por trás da raiva é medo. Não estou concordando com a vida como ela é. Eu estou com medo da vida não acontecer para mim como eu gostaria que fosse. Uhum. Então, é importante a gente saber disso. Como o meu corpo físico adoece, eu preciso tratar desses sintomas como uma doença que se instalou, que se eu não tomar os remédios, a primavera chegou, toda hora tá entrando um bicho aqui, eu tô no sítio ainda. Se eu não tomar os remédios... Tem uma historinha que eu ouvi uma vez que é muito interessante, que é assim, quando um cavalo cai no buraco, se você há uma corda nele e tentar puxar, você vai só machucar o cavalo. Mas se você for colocando terra, for jogando terra no buraco, uma hora o cavalo ele vai sair por si só, né? Então, o mesmo, né, a gente pode fazer um paralelo aí com relação a esse caso, porque tem formas de você auxiliar a pessoa, mas não machucar ela, não tentar tirar ela a qualquer custo dali, porque ela precisa sair por si só, né? Ela precisa ter a vontade de sair. Isso, porque se não for por ela, não adianta. Você vai cair junto no buraco. Não é só que você vai machucar o cavalo aí, né? Se você for tentar tirar uma pessoa da depressão, fazendo um esforço muito grande de tirá-la, provavelmente você vai adoecer. Entendeu? Assim com todas as outras doenças psiquiátricas, principalmente, e outras também. Tem um limite de você... É igual uma metáfora de se tem alguém afogando, né? Para você salvar essa pessoa, você tem que saber e fazer da maneira certa, porque senão ela vai em vez de você salvá-la, você vai afogar junto com ela. Então, é bacana essa imagem aí de você jogar terra, né? Mas você não pula no buraco para ajudar ele a sair, porque se você pular no buraco, ele vai te pisotear, né? Há como perceber em você ou em alguém próximo algum sinal de que a depressão está se instalando? Tem vários sinais, né? A pessoa, ela começa a não ter, às vezes dormir muito ou não dormir,
começa a relaxar com a higiene, com a aparência, ela pode começar a comer pouco, perder a vontade de fazer qualquer coisa que dê prazer, né? Tudo que você fala, ela não às vezes ela está com um problema, assim, não acha solução para nada, e tudo que você fala, ela não vai dar certo, né? Ela está vendo tudo de uma forma muito negativa. Uhum. São Entendi. alguns sinais. Uhum. E tem mais uma pergunta que é, mesmo com o suporte psicoterapêutico, as pessoas podem não conseguir sair da medicação? Pode. Tem casos de pessoas que têm uma depressão que tem um componente endógeno muito grande, né? Um componente físico, e às vezes não responde muito aos processos terapêuticos, que depende do nível de consciência e motivação da pessoa para fazer uma terapia profunda, né? E também da força que às vezes ela vai precisar tomar um antidepressivo para o resto da vida, né? O ideal é que essa pessoa que está precisando de tomar o antidepressivo, ela esteja sempre buscando fazer processos terapêuticos, fazer uma yoga, fazer uma mudança de alimentação, né? Hoje tem a medicina integrativa que está chegando aí com uma hipótese que muitos médicos já estão colocando como certa, né? Que a causa primeira da depressão está na saúde do nosso intestino, né? Não só da depressão, como da ansiedade, de outras doenças psiquiátricas também. Então, o ideal é que essa pessoa esteja sempre acomodar numa situação que eu vou ter que tomar remédio para o resto da vida. Mas tem casos que a pessoa não consegue, dias que ela fica sem um antidepressivo, ela entra num estado de sofrimento muito grande que a vida dela paralisa. Uhum. Mas pode ser que mais para frente ela ainda vai conseguir, né? Fica difícil da gente determinar que ela nunca vai conseguir parar, né? Não dá para prever isso, mas tem muitos casos que a gente vê que a pessoa faz terapia e não consegue, né? Ela precisa de ter o medicamento. Eu gosto muito de contar com a ajuda dos remédios. Tem pessoas que chegam para fazer uma terapia e que às vezes ela é contra tomar o medicamento, né? Mas tem quadros, se a pessoa está num sofrimento muito grande, até para ela responder à terapia fica difícil, porque ela não tem nem energia para fazer, porque para fazer terapia tem que ter um nível de saúde. Então, dependendo da situação, eu estou até indo no outro sentido da pergunta, né? Tem casos que mesmo que a pessoa acha que assim, eu vou dar conta de sair só, que pelo menos no início é importante entrar com a medicação também. Tem casos que não. Por exemplo, igual esse exemplo que eu dei dessa avó com o neto. Não fazia sentido ela ir tomar antidepressivo. Podia ser que se ela não fizesse terapia, se ela não se trabalhasse, ia virar uma depressão e ela ia precisar da medicação, né? Então, resumindo, a medicação é um fator importante e deve ser, né, avaliado com o psiquiatra e com o psicoterapeuta, a necessidade dela estar presente e por quanto tempo. Eu conheço pessoas que até pela idade que já está, mas são pessoas que nunca fizeram terapia, que vão ter que tomar antidepressivo pro resto da vida. Porque um pouquinho que fica sem tomar, fica muito mal. Ok? E lembrando também que existem
formas de a pessoa poder ajudar também nesse tratamento, né? Como, por exemplo, fazer atividade física. A atividade física, ela é super importante para a regulação dos hormônios, né? Para que a pessoa fique ativa. Uhum, perfeito, bem lembrado, né? A atividade física, assim, é imprescindível. A atividade física, ela é importante para a gente manter a saúde, né? Agora, se eu já estou num quadro de doença, ela se torna remédio, né? Eu vou ter que tomar voltar ao de equilíbrio dos meus hormônios, né? Dos meus neurotransmissores. Com certeza, atividade física, lazer, tudo é importante, né? Nós temos que ter uma cota no nosso dia a dia, né, de qualidade de alimentação, qualidade de lazer, qualidade de atividade física, qualidade de trabalho, qualidade de aprendizado, né? Alguém pode dizer assim, mas como é que eu vou ter essas qualidades todas? Se eu trabalhar o meu mental, eu consigo. Tem pessoas que não gostam de jeito nenhum do trabalho que fazem. Então, assim, se num primeiro momento eu não posso sair do trabalho porque eu dependo dele para viver, que eu comece a colocar de uma forma paralela, que seja uma pequena atividade voluntária, que aquilo vai me dando alguma realização, alguma fonte de prazer, até chegar um momento onde eu... Isso, eu tenho que ter um propósito, né? Eu tenho que encontrar isso. Isso tudo faz parte do meu quadro de saúde. Né? Nós podemos chamar isso de saúde integral. Nessa falta de saúde integral, eu vou entrando num processo de falta de saúde, cada hora, né? Ou física, ou mental, até espiritual, e aí eu entro em colapsos que pode manifestar em forma de depressão, ansiedade. Sim. Ok. Solange, aqui as perguntas terminaram, a gente está caminhando para os 10 minutinhos finais. Você tem alguma coisa que você queira falar, que ainda não foi dito? Talvez eu queira ensinar uma pequena meditação para as pessoas, que faz uma diferença, que é um recurso que a gente pode ter assim, o tempo todo com a gente. Isso que eu disse muito, que tanto a depressão quanto a ansiedade, eu posso ver como um sonho do meu mental que está imaginando, né? Vamos dizer assim, é uma imaginação ativa, que é uma técnica que a gente usa até em termos de terapia, de uma forma positiva para eu ressignificar questões na vida, né? Então, se eu deixar esse meu mental ficar dessa maneira, né, eu adoeço muito. Então, eu posso, né, por exemplo, nós podemos de novo aqui, nós começamos fechando os olhos para pedir inspiração. Eu vou convidar todo mundo que quiser fazer nesse momento essa pequena meditação. Vamos fechar os olhos. Nesse momento, pense numa preocupação que você tenha, que pode estar de algo que você está com medo, que seja do Covid, que a gente está aí sem saber o que vai acontecer, né? Eu acho que é uma boa coisa a gente ficar aí na questão do Covid, que é algo de todos nós, que a gente fica sem saber o que vai acontecer, o que vai acontecer com a economia, o que vai acontecer com a nossa saúde. Agora, com esse grande calor, o aquecimento global, a gente está muito, toda hora pensando, tendo notícias e nos preocupando com isso. Então, nesse momento, vamos dizer para a nossa mente, descansa no meu corpo. E visualize vocês entregando todo esse conteúdo da mente para o corpo. E o corpo distribui toda essa energia de preocupação para todas as células do corpo, que são pequenas usinas que têm luz, têm energia,
E essas pequenas usinas vão processar toda essa matéria que chega, que está cheia de resíduos tóxicos, da preocupação. Entrega tudo isso para o seu corpo processar, transmutar, deixar que o corpo, que tem uma sabedoria própria, que sabe fazer a digestão, que também vá digerir essa preocupação, devolvendo para a Mãe Terra todos os resíduos, tudo aquilo que é fantasia, devolver, ficar só com a atenção plena, aquela atenção que vai me fazer estar atenta aos cuidados que eu preciso ter. E deixa todo o resto ir embora. E respira. Deixa o resto ir embora. Ele pode ser depositado na sola dos seus pés ou na sua base. Pode ir embora através do seu intestino, da sua bexiga, através dos excrementos. Toda essa energia, toda essa toxicidade vai ser liberada pelos seus órgãos excretores, pela sola do seu pé. E vocês podem ficar com a memória dessa pequena meditação e várias vezes ao dia fazer uma respiração, lembrando, mente, descansa no meu corpo. Como se você estivesse nesse momento engolindo, deixando para o corpo digerir. E vamos agradecer por esse instrumento valioso que é nosso corpo, que tem essa grande capacidade de digerir, de transmutar tudo. E se a gente deixar que ele faça com leveza, com soltura esse trabalho dele, nós não vamos aprisionar no corpo toxinas que podem se transformar em doenças dos neurotransmissores, das células. Podemos assim fazer uma higiene evitando a intoxicação do nosso corpo e, consequentemente, muitas doenças. Respira e abre os olhos. Arro. Arro, né? Isso é muito bacana. Se as pessoas quiserem, pode colocar até um recadinho no banheiro, toda hora que for no banheiro, aproveita um minutinho que você está fazendo xixi, dá tempo de você fazer essa higiene mental, né? Entregando para o corpo, mandar embora, igual a gente toma banho, né? Assim, é uma higiene da nossa mente, deixando ela esvaziar, digerir o corpo, processar. E a gente não precisa fazer nada, é entregar e ele faz. Quando a gente entrega a respiração, a gente entrega a digestão e ele faz. Né? Nós não temos só a mente para estar com esse recurso. O corpo é um recurso, a mente pode descansar nele, que ele faz. É isso. Por mim, podemos encerrar. Eu acho que era essa mensagem que a gente tinha para deixar aqui. Gratidão a todos que fizeram parte, né? Até uma próxima vez, daqui a uns 15 dias, né, Leandro? Quando um tema nos chamar, né? Assim, a ideia é que a gente faça a cada 15 dias, mas vamos caminhando aí. Muita gratidão por estarem aqui, fazendo parte. Obrigado, Leandro. Vamos ver se da próxima vez a nossa conexão fique melhor, né? Gratidão. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. E Tchau, tchau. tchau, tchau.